graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante. Começamos a tratar desse texto a semana passada. Segunda Coríntios 12, 7 em diante. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Maravilha, não é, queridos? Então, estamos abordando a pedagogia do espinho na carne. O que aprendemos com o espinho na carne? E muitas coisas, né? Eu destaquei algumas coisas que nós aprendemos com o espinho na carne de Paulo. E então, vimos quarta-feira, então, que a primeira lição, o sofrimento é inevitável. Todos nós estamos passando ou vamos passar por algum tipo de sofrimento, lutas, dificuldades, aflições. E Jesus nos advertiu sobre isso, nos preparou, não é? Quantas enfermidades nós enfrentamos, situações difíceis na nossa vida, que às vezes quase que não vemos saída. Passamos por isso, todos nós passamos por isso. A segunda lição que vimos quarta-feira é que o sofrimento é indispensável. Para o escândalo de alguns, está na agenda de Deus para nós. Está na agenda de Deus para nós. E a primeira coisa que vimos aqui é que ele é indispensável para evitar o orgulho. E Paulo deixa isso muito claro. Ficar soberbo. Deus usou o espinho na carne para livrar Paulo dele mesmo, para livrá-lo do orgulho, da soberba, pela excelência das revelações. Deus conhecia Paulo, sabia da sua natureza, e se não fosse esse espinho, ele poderia se orgulhar. Então Deus permitiu que esse espinho chegasse à vida dele, tá? E também para o levar à oração, a perseverança na oração. E o texto diz que ele orou 3 vezes. Não sabemos o tempo que levou, de uma oração a outra e a outra, mas ele pedia para que afastasse o espinho dele. Então, só o motivo, irmãos, o motivo em si, que nos leva à oração, já é uma bênção.
já é uma bênção, porque nos levou para orar mais. Nós nos intensificamos na presença de Deus, chegamos mais perto, né? Cantamos aí, Glauciete, mais perto de Deus. Aquilo nos levou mais perto de Deus. Então, isso aconteceu com Paulo. Terceira lição que vimos quarta-feira é que a resposta de Deus às vezes é não. E ponto final. Às vezes é não. E a gente tem que entender e crer que o não de Deus é melhor para nós. O não de Deus é uma bênção. Quando Ele não nos atende, é uma bênção. E nós não devemos questionar. Se é não, é não. Eu gosto muito de lembrar quando Deus disse para Moisés assim: você não vai entrar na terra prometida. Ah, Senhor! E a gente fica com peninha de Moisés, né? Puxa vida, depois daquela luta toda, e Deus disse: não vai entrar. Mas Moisés insistiu. E Deus, assim, nas minhas palavras, né? Moisés, pode parar aí, pode parar. Deus tinha coisa melhor para ele. Muito melhor. E por último, vimos que há coisas que precisamos aprender a conviver com elas. Há coisas na vida que nós precisamos aprender a conviver com elas. Deus não vai tirar. Mas a gente precisa aprender a conviver. Porque isso será uma bênção na nossa vida. E a gente pensa em relacionamento, em uma série de coisas. Numa enfermidade que não tem cura. Não tem cura para os homens, para Deus sempre tem, né? Mas algo que permanece na nossa vida, que nós precisamos conviver, aprender a conviver com elas. E Deus vai nos capacitar a enfrentar, conviver e superar. Então, há coisas que Deus vai deixar na nossa vida, porque é bênção para nós. A gente tem que aprender a conviver. E Paulo, o texto deixa claro que a coisa não era boa. Espinho na carne era algo terrível na vida dele. Então, mas ele teve que conviver com aquele espinho. A quinta lição que eu quero tirar aqui desse texto, irmãos, o espinho na carne nos ensina que Satanás pode ser o agente do sofrimento. Pode ser. Nem sempre o é. Satanás pode ser o agente do sofrimento. Verso 7, a parte B, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. O que você pensa com a palavra esbofetear? O que vem à sua mente? É um soco bem dado, né? É um negócio que derruba o sujeito para nocautear né? Pensa aí no lutador de boxe, aquele soco, aquela direta assim, né, para jogar a pessoa no chão. E por isso que eu, quarta-feira passada, citando alguns pensamentos, o que seria o espinho na carne, que a Bíblia não fala, né? E a ideia de que jogava ele no chão, quer dizer, o humilhava. Algumas pessoas acham que era um tipo de epilepsia que ele tinha, mas só suposições, né? Então, o agente do sofrimento pode ser o inimigo, tá? Agora, o que a gente entende, irmãos, é que a ação do inimigo é limitada. Ele só age até onde Deus permite. Ele só faz aquilo que Deus permite. 1 João capítulo 5, verso 18,
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Não pode tocar nele. E o grande exemplo que nós temos no Antigo Testamento é de quem? De Jó. Ele pediu permissão. Ele pediu permissão a Deus. E é interessante que nos argumentos do inimigo, ele usa a expressão que Jó tinha uma sebe, a palavra é sebe, é aquela cerca, aquele muro, aquela redoma que guardava Jó, sua família e o que pertencia a ele. Ele diz, mas ele tem essa sebe, ele é guardado, ele é protegido, ele é o seu protegido. E Deus diz, pode, vai. Então, queridos, o inimigo só vai até onde Deus permite. Ele pode ser o agente do sofrimento? Pode. Até onde Deus permite. E quando Deus permite, e aí está claro nesse texto do espinho na carne, quando Deus permite, é porque Deus tem algo maravilhoso para fazer, mesmo através daquilo que Satanás tentou fazer para prejudicar a vida do seu servo. Isto é, do servo de Deus, né? Então, veja bem, o diabo, irmãos, ele tenta várias coisas para nos atingir, não é? Ele usa de diversas artimanhas. Agora, o que ele não sabe é como Deus vai agir, porque ele não sabe o amanhã. O inimigo não é onisciente, só Deus. Então, quando Deus permite que ele haja, né? Alguém usou, um escritor usou que Deus tem o diabo na coleira, e ele controla a ação dele, né? Então, quando Deus permite, irmãos, é porque Ele vai fazer alguma coisa para o propósito que Ele tem na nossa vida. Deus, de alguma forma, vai pegar aquilo e transformar em bênção. Porque o diabo não sabe. O diabo não sabe, irmãos. Então, é muito importante a gente entender, irmãos, que mesmo que o inimigo esteja nos rodeando e está, né, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, né, e Deus vai permitir aquilo que, de alguma forma, Ele, na sua onisciência, vai transformar em bênção. Então, mas o inimigo, Deus permitiu? Fique tranquilo, vai ser bênção na sua vida, vai ser bênção na sua vida, né? Tem uma história antiga, que eu vou só lembrar, vocês conhecem, que tinha um programa de rádio, e uma senhora telefonou para lá, no programa de rádio, e falou da dificuldade que ela tinha, estava passando aquela luta com financeira, né? Aí, um pai de santo ouviu ela falando da sua dificuldade e tal, e aí ele falou, opa, vou pregar uma peça nessa senhora, né? Ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma compra enorme, muito grande mesmo, e vou mandar para ela. E aí os enviados dele lá, né, foram lá e fizeram aquela compra maravilhosa. Aí ele falou assim, vocês vão lá entregar, presta atenção, quando ela perguntar quem mandou, aí vocês vão dizer, o diabo.
E aí, eles chegaram lá, encostaram o carro, tiraram tanta coisa do carro e tal. E a senhora ficou muito feliz. Vai botando, vai entrando. E vai, e vem, compra, e vem. No final já, os dois que estavam lá entregando as compras, perguntaram à senhora: vem cá, a senhora não está interessada em saber quem mandou essas compras para a senhora? Falou: não. Por quê? Quando Deus manda, até o diabo obedece. É uma história, não sei se foi, acho que não foi verdade, mas ilustra um pouquinho, né, aquilo que acontece conosco, irmãos. Queridos, o diabo não pode tocar na nossa vida, irmãos. Glória a Deus. Não pode tocar na vida dos filhos de Deus. Quando ele faz alguma coisa e nos atinge, é porque Deus permitiu, e se Deus permitiu, ele vai transformar aquilo em bênção. Precisamos crer nisso, irmãos. A única coisa que o diabo conseguiu, porque o diabo tentou na vida de Jó, irmãos, afastar de qualquer maneira Jó de Deus. Mas a única coisa que ele conseguiu fazer foi aproximar Jó mais de Deus ainda. Porque ele não sabia o amanhã, o que Deus ia fazer com aquilo tudo. Então, meus irmãos, esse é o cântico de vitória de Romanos 8. Não é? Quem pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Nem principados, nem potestades, nada, presente, futuro, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisamos crer nisso, crer que Deus está guardando nossa vida, e se de alguma forma um enviado do inimigo tenta nos atingir, e se atinge em alguma área da nossa vida, é porque Deus permitiu, e Deus vai transformar naquilo em bênçãos. A outra lição que eu quero tirar aqui, irmãos, do espinho na carne, é que Deus sempre nos conforta nas aflições. Volta ao verso 9 aí, quando Deus diz: a minha graça é o bastante para você. Tira esse espinho, a minha graça te basta. É o suficiente. A princípio, eu, assim, no lugar de Paulo, né? Pois não era isso que eu queria ouvir de Deus. Não era isso que eu esperava. Mas Deus respondeu conforme a necessidade dele, irmãos. Era o que ele precisava. Não era o que ele queria, não era o que ele esperava, mas era o que ele precisava. Deus, em momento algum, abandonou Paulo. Deus, em momento algum, deixou Paulo sozinho. Deus estava no controle da vida dele. Deus operava na vida dele. Deus estava lapidando a vida de Paulo. Deus estava preparando a vida do apóstolo para ser aquela bênção e livrar Paulo do orgulho que seria uma desgraça na vida dele. Às vezes, irmãos, a gente pede coisas a Deus, e a Bíblia diz, né, que nós não sabemos orar, né? Não sabemos o que pedimos a Deus. Se Deus atendesse a oração de Paulo, seria uma desgraça na vida dele. Às vezes nós pedimos coisas que nós não sabemos se vão ser bênçãos ou não para nós. Por isso que é muito importante, irmãos, a gente sempre se submeter à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Às vezes, irmãos, por exemplo, enfermidade, dores, sofrimentos. Qual é a nossa oração, irmãos? Parar com isso. Não é? Tirar isso da nossa vida.
Mas nem sempre é assim. Deus não tira. Deus não tira aquele sofrimento, aquela luta, porque Deus está trabalhando através daquilo para nos abençoar. Deus tem propósito. Ninguém gosta de sofrer, irmãos. E nosso Deus não é masoquista também, de gostar de ver seus filhos sofrendo. Um grupo de senhoras foi visitar uma irmã no hospital, e aí fizeram a visita, cantaram um cântico, um hino lá com ela e tal. Aí chegou a hora da oração, a irmãzinha falou assim: por favor, vocês podem orar, mas não peçam uma coisa. O quê? Não peçam uma coisa. O que é, irmã? Não peçam a Deus para me tirar o sofrimento. O quê? Por quê, irmã? Porque o sofrimento é o que mais me identifica com meu Salvador. Eu não sei se eu poderia falar isso, irmãos. Mas nós não gostamos de sofrimento. Mas o sofrimento nos leva a depender mais de Deus, a buscar mais a Deus. Deus está trabalhando, Deus tem propósito em tudo que nos acontece. E o próprio Jó, no capítulo 42, diz: bem sei que tudo podes. Olha como ele diz: o Senhor pode tudo, e nenhum dos teus planos pode ser. Irmãos, isso é coisa maravilhosa, queridos. Deus tem planos até mesmo através do sofrimento que passamos. Os propósitos de Deus vão se cumprir. Na hora do sofrimento, lembre-se, a graça de Deus é suficiente. A minha graça te basta. Então, se você está passando por uma luta, uma dificuldade, e Deus não tirou esse espinho, creia que Deus tem um propósito na sua vida através dele. A graça do Senhor é melhor do que a vida. A graça do Senhor é melhor do que qualquer bênção. Precisamos crer nisso. Eu sei que na prática é difícil fazer isso. É fácil cantar: se Deus fizer, Ele, se não fizer, Ele é Deus, se a doença vir. É fácil cantar, irmãos. Na hora da tempestade, na hora da dor, não é fácil não, queridos. Agora, 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4, é um texto maravilhoso. Qual texto não é, né? Veja bem, mas falando sobre sofrimento, sobre lutas, diz assim: olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Olha só. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Perceba que aqui está uma das respostas mais magníficas para o sofrimento. Porque a gente questiona o sofrimento do justo, né, do crente, do servo de Deus. Olha aqui o que Deus está falando. Nós passamos por lutas e dificuldades, nós recebemos o amparo de Deus, o conforto de Deus, a consolação de Deus, para que Ele nos use para fazer o mesmo com outras pessoas. Para levar essa consolação, para levar essa bênção também a outras pessoas.
preparando-nos para ministrar a outras pessoas. Irmãos, isso é coisa de Deus, é espiritual. Quando nós passamos por uma luta, uma dificuldade, lembre-se, Deus pode estar me preparando, Ele vai me atender, Ele vai me consolar, Ele vai estar comigo e Ele vai me preparar para ministrar essa consolação a outras pessoas. Porque quando você fala de algo de experiência própria, é diferente, irmãos. Quando você fala de uma experiência que você teve com Deus, é diferente. É muito diferente. É totalmente diferente. E Deus trabalha assim na nossa vida, irmãos. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Deus o livrou do orgulho e Deus o preparou para ser o grande apóstolo Paulo, este homem que foi usado por Deus de maneira poderosa. Que Deus nos ajude a entender isso. E quando estivermos em lutas e dificuldades, aflições, provações, que nós possamos ter essa visão espiritual das coisas que nos acontecem. Porque o que estão se pregando aí, irmãos, é coisa diferente. É que Deus vai te livrar de tudo, toda a enfermidade, Deus vai te livrar, Deus não quer nada disso. Espera aí, gente. Muitas vezes, nós só nos chegamos a Deus quando passamos por lutas e dificuldades. De outra forma, nós nos perderíamos, estaríamos longe de Deus. 7º lugar, o espinho nos ensina a reconhecer e vencer nossas fraquezas. Parte B do verso 9, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele diz, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Jesus já nos ensinou lá no Getsêmani, que a carne é fraca. Você duvida, você tem dúvidas de que sua carne é fraca? Isto é, o que é carne, irmãos? É filé mignon, é braço, como é que é? O que é isso? Carne. Natureza humana. Natureza humana. Nós somos fracos por natureza. Todos nós temos fraquezas. A gente tem a tendência de olhar as fraquezas dos outros, enxergar o cisquinho no olho do irmão e não ver a trave que está aqui na nossa frente. Nós temos fraquezas, talvez não temos aquela que o irmão tem, mas temos outras. Nós temos fraquezas. Queridos, nós não podemos vencer nossas fraquezas pela força humana. Não podemos. Você não pode vencer sozinho, sozinha. Como diziam os antigos, tira o cavalinho da chuva. Não vai. Não vai vencer. Você só pode vencer as fraquezas pelo poder de Deus. Pela graça de Jesus. Por isso nós precisamos ser vigilantes e buscar fortalecimento espiritual, buscar a armadura de Deus, para não cairmos. A gente fala assim, fulano caiu, fulano recaiu, teve uma recaída. Por quê? Deixou de vigiar. Deixou de vigiar.
esqueceu que era fraco, esqueceu que pela força humana não vai, não adianta. Tem que ser pelo poder de Deus, irmãos. É a graça do Senhor que nos fortalece. Basicamente, nós temos 3 inimigos: a carne, que já falamos, né, a natureza humana, o diabo e o mundo. E o apóstolo João, em 1 João, destaca muito bem isso: o diabo, o mundo e a carne, a natureza humana. Nós precisamos vencer. Só podemos vencer pelo poder de Deus. Nossas forças não são suficientes. Paulo diz lá em Efésios, capítulo 6, 10 e 11: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo prepara ciladas, irmãos. Nós precisamos estar firmes, vigilantes. Nós vivemos, a gente ouve tanto de batalha espiritual, irmãos, nós estamos vivendo cada dia batalhas espirituais. O inimigo não descansa, não. Por isso que Paulo diz: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em Cristo somos fortalecidos. Só em Cristo vamos vencer essa guerra, essas batalhas espirituais. Por isso, Paulo diz que ia se gloriar, entenda bem, porque parece estranho isso, se gloriar nas fraquezas, porque, reconhecendo as fraquezas, buscava o quê? O poder de Deus. O verso 10, olha lá: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Entendeu? Quando nós nos achamos que somos fortes, capazes, ó o dedinho para baixo. Quando nós reconhecemos nossas fraquezas, aí sim, ó, nós estamos fortes. Irmãos, nós somos carentes. Quando uma pessoa quer aparentar fortaleza, tem crente que é assim, né? Ele quer aparentar uma espiritualidade. Quem é espiritual não precisa dizer nada. Quem anda com Deus não precisa dizer que está andando com Deus. As pessoas percebem. Até no seu semblante. As pessoas percebem no seu andar, na sua conduta, na sua resposta, nas suas ações. As pessoas percebem que você está andando com Deus. Então, tem gente que até na oração, né? Para a oração tem que ser aquela voz impostada: Senhor, espiritualidade à flor da pele. Até dá para arrepiar, né? Assim, tudo vazio. Tudo vazio. Oração forte. Já viu falar de oração forte? Oração forte é feita pela fé em nome de Jesus, querido. Essa oração forte que é feita em nome de Jesus. 1 Coríntios 10, 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. É a síndrome dos supercrentes, dos super espirituais. Aquele que pensa, olha só, aquele que pensa, mas a realidade é outra.
é a pessoa carente. Precisamos ser dependentes de Deus. Pensa estar de pé. Quem pensa estar de pé, está num terreno escorregadio, se achando, batendo no peito, se orgulhando, se ufanando. Está próximo, da queda. Mas aquele carente, humilde, que busca a Deus, que reconhece que não é nada sem Deus, e que depende, precisa de orar, porque oração é dependência de Deus. Oração é uma declaração de dependência de Deus. Por que muitos crentes não oram, irmãos? É sempre aquela oração assim, porque se acham que podem. Mas o crente que entende, que depende de Deus, ele está ali, de joelhos, em oração, dependente de Deus, clamando o nome de Jesus, e buscando o Senhor, porque entende que depende de Deus. E quando eu leio isso aqui, irmãos, eu lembro logo do apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, que nos ensinou muitas coisas, nos ensina, muitas coisas. E quando Jesus falou do escândalo, que alguns iam se escandalizar, alguns iam se afastar, o que Pedro disse? Qualquer um, menos eu. Qualquer um aqui, menos eu. Olha só, menos eu. Estou pronto a morrer, a ser preso, estou pronto a... Aí Jesus disse, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Irmãos, dependência de Deus. Não julgue ninguém. Não se ache melhor do que ninguém. Porque tem gente que gosta de apontar dedo para quem caiu, para quem fracassou. Você. Você pode ajudar? Você pode estender a mão a essa pessoa? Então faça isso. Agora, julgar, criticar, condenar, não. Porque eu e você somos capazes de fazer o mesmo. Pensa uma coisa aí que você vai dizer assim, não precisa falar não, pensa, jamais eu vou fazer isso. Não precisa dizer. Pensa, jamais eu farei uma coisa dessa. Você é capaz. Sua natureza humana. Nós somos capazes de fazer. Por isso, irmãos, é que nós precisamos estar vigilantes. Quando sou fraco, eu sou forte. Quando eu me acho forte, eu sou fraco. Então, Senhor, sou fraco. Eu careço. Eu preciso da Tua graça na minha vida. Eu conto contigo. Eu dependo do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Filipenses 4,13, que todo mundo conhece. Posso? Qual é a ênfase desse texto, irmãos? É posso? Não. A ênfase do texto é naquele que me fortalece. Então, eu posso naquele. Eu tenho vitória naquele. Eu venço naquele que me fortalece. Em Cristo. Repito, declaração de dependência de Deus. Então, por isso que Paulo diz, eu agradeço a Deus por minhas fraquezas.
Eu vou agradecer mais a Deus por minhas fraquezas, porque isso me deixa consciente, as minhas fraquezas me deixam conscientes, as minhas provações, as minhas lutas, de que eu dependo de Deus. Eu preciso todos os dias de Deus. Tem um cântico aí que diz assim, me resgata todos os dias, como é que é? Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só para ti. É o Senhor que nos resgata, irmãos. É o Senhor que nos livra de nós mesmos, das nossas maldades, das nossas fraquezas. É muito importante, irmãos, nós reconhecermos nossas fraquezas. Isso aqui não é para a gente arrumar desculpa para cair, não. Não é conforto para a gente ficar tranquilo em relação às nossas falhas e defeitos. Não. Isso aqui é para nos levantar. Isso aqui que Paulo está dizendo, irmãos, para não cairmos nas nossas fraquezas, para dependermos de Deus, para vencermos todas elas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Vimos então mais 3 lições aqui, que aprendemos com o espinho na carne. Satanás pode ser o agente do sofrimento, Deus nos conforta em nossas adversidades e aflições, e precisamos reconhecer nossa necessidade, nossas fraquezas e a nossa dependência constante de Deus. Dependência constante de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.